Bom dia, irmãos. Faltam 15 minutos para o meio-dia. Vamos ver se eu consigo. Eu vou ver se consigo fazer como o David faz. Não é fácil, mas que o Senhor assim me ajude. Mas foi bom. Eu, por mim, acho que a gente já deveria se ir embora, porque ouvimos aquela menina a citar o Salmo 23 e o testemunho do Ricardo. E graças a Deus pelo Ricardo, e para mim, acho que quando a gente ouve testemunhos destes, devemos nos pôr em sentido, porque é mesmo assim, é um exemplo que o Senhor o ajuda, ele e a sua família, se assim for. Então vamos passar a palavra. A semana passada, eu vou só resumir muito rapidamente, muito rápido mesmo, do que é que nós tratamos a semana passada. E isto tem a ver com a família, com o casamento em si, e é no contexto familiar que é a mensagem que o Senhor nos quer transmitir. E nós vimos que, de facto, nós temos que ir ao início e começamos a ler em Gênesis e no capítulo 3. Vamos também lá voltar agora para a mensagem de hoje. Mas o que a gente frisou foi de que o casamento em si, de que o lar é assente no compromisso do amor e da fidelidade para com Deus. Esse amor e essa fidelidade para com Deus depois reflete-se na nossa vida cotidiana, do casal em si, da família. E nós vimos que, de facto, não há a nossa esposa e os esposos e os filhos não são um problema, jamais pode ser um problema na nossa vida, porque nós vemos que os filhos são a herança do Senhor para connosco e o Senhor prepara a esposa assim como prepara o marido. E nós vemos que Adão, no início, quando ele diz assim, Adão diz uma grande verdade, quando ele diz: a esposa que tu me deste, a mulher que tu me deste. E essa foi a única verdade que Adão disse naquilo tudo. Porque depois a seguir apresenta a Eva como culpada. Mas ele diz, a mulher que tu me deste, e foi mesmo, o Senhor deu-lhe aquela mulher, Eva. E nós vimos que de facto há problemas, e acontecem problemas dentro do lar. E nós vimos, posso citar alguns problemas muito rapidamente do que nós falamos a semana passada, como a falta de tempo, a nossa falta de tempo para com Deus, a nossa intimidade que nós devemos tirar para com Deus. Esse é um dos grandes problemas, é nós termos tempo para tirar para o nosso Deus, e isso depois reflete-se também no tempo nas prioridades que eu tenho dentro do meu lar, para com a minha família, para com a minha esposa, para com os meus filhos, para com a igreja. Depois vimos que há a questão de nós aprendermos a amar, e eu falava a semana passada mais em relação aos homens, que devem, porque é essa a ordem que Deus dá. Ou seja, nós devemos amar as nossas esposas como Cristo ama a igreja, e falamos um pouco acerca disso. Falamos também acerca dos problemas financeiros que surgem, porque faz parte, e hoje em dia isso é algo que temos de ter uma sensibilidade, e Satanás, o inimigo, pode entrar por aí também. Falamos na questão da falta de perdão, e depois falamos na questão da língua também. E abordamos aí assim esta situação. Hoje eu queria falar convosco, e eu acho que as irmãs, quando eu falar nisto, muitas das irmãs, eu no fim vou tentar sair 1 hora depois, mas é na questão da submissão. E eu acredito que muitas irmãs dizem, aí é que está o problema, Nando. Submissão. Não, é a falta da submissão é que é o problema. Não é na submissão em si. E eu hoje queria abordar esta questão de uma maneira muito prática e à luz da palavra de Deus. Irmãos, quando o nosso irmão Carlos estava a dizer que quando nós aprofundamos na Bíblia, quando nós lemos todos os dias, nós conseguimos entender e o Senhor dá-nos um esclarecimento tremendo. E é impressionante que o Senhor revela o seu amor para cada um de nós, logo no início, revelou para com Adão e Eva. E muitas de vocês devem dizer assim, Nando, tu não estás a ver bem o filme, deves estar a ver o filme ao contrário. Quer dizer, o Senhor diz que nós temos que ser submissas, os nossos desejos no capítulo 3, mas vamos ler no capítulo 3 de Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 16, depois vamos ler uns antes, mas para já eu vou ler só este, para introduzir então a mensagem em si, e no capítulo 16 e diz o Senhor, e a mulher disse o Senhor, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E as irmãs estão a dizer assim, pois é, Nando, grande bênção. Dor
Epá, os meus desejos são do meu marido, ele vai-me dominar. Epá, o que é que me poderá acontecer mais? Irmãs, é uma bênção. E nós vamos estudar um bocadinho, vamos nos debruçar na palavra de Deus e percebermos que a submissão, tudo aquilo que o Senhor fez foi para proteger a mulher. É impressionante, irmãs. É impressionante. E vamos então continuar. E o grande problema, a falta de submissão, de facto, é um grande problema. Nós não percebermos isso. E eu, quando falo para as irmãs, é bom que os irmãos estejam atentos, porque têm que perceber de que submissão responsabiliza-nos a nós como homens, como dentro do nosso lar, e estamos a falar no contexto do casamento, dentro do nosso lar responsabiliza-nos de sobremaneira a mulher ser submissa. Se nós não percebermos esta ordem, e Deus nunca ordenou nada, nem Deus nunca deu ordens ao homem que nos pudesse prejudicar. Nada nos prejudica. E essa tem sido a grande batalha e tem sido um dos grandes problemas dentro dos lares cristãos. Porquê? Porque as ordens que Deus nos dá são contrárias à nossa natureza pecaminosa, são contrárias à nossa carne. E então existe esta batalha. Daí esse problema. Mas foi uma ordem que Deus deu. Percebendo isto verdadeiramente, nós vamos conseguir encaixar tudo o resto. Nós vamos conseguir perceber o plano que Deus tem para o marido, o plano que Deus tem para a mulher, quando nós entendemos esta verdade da submissão. Não entender isto é não ter paz. Porque quando nós não aplicamos a palavra de Deus na nossa vida, quando nós não transportamos a palavra de Deus que nós estamos a ler, ou nós lemos e simplesmente fica numa gaveta e não a aplicamos em prática, nós não temos paz, irmãos. Porque os problemas surgem. E nós precisamos entender. Isto, a palavra de Deus, ela vai ao pormenor. E ela fala-nos de uma maneira maravilhosa. Ela fala-nos do papel que cada um de nós tem. A mulher tem um papel específico e nós, na semana passada, tocamos em alguns pontos. Mas isto é como tudo. Nós não podemos... Uma mulher que queira fazer o plano que Deus estabeleceu para o homem, a mulher quer tomar isso como seu plano, como seu projeto, e nós vimos que Deus é o arquiteto do casamento, é o arquiteto do lar em si, então vamos deixar que seja Deus a conduzir as coisas. Se uma mulher quiser tomar esse plano, que Deus estabeleceu para o homem, isto é a mesma coisa que nós numa máquina de lavar roupa pusermos louça. Nada vai dar certo. Vai sair tudo um caco. E quantos casamentos há que estão um caco ou que serão um caco se nós não entendermos estas verdades? Submissão. Nós vamos ler na carta aos Colossenses a importância, no capítulo 3 e o versículo 18, a importância que Deus dá à submissão. E quando o Senhor nos fala na submissão, e nós vemos que, de facto, a mensagem que o apóstolo Paulo transmite hoje aos lares e à igreja em si, ele fala muito nisto. No capítulo 3, podemos ler, e no versículo 18, o Senhor diz-nos assim: vós mulheres estáis sujeitos aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Nós lemos ainda em Tito, vamos a Tito, no capítulo 2, versículo 3 a 5, o Senhor diz assim: as mulheres idosas sejam semelhantemente sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Eu depois vou à questão do vinho também, falar nisso, mas para já ainda vamos tratar da submissão. Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes e amarem os seus maridos e amarem os seus filhos, a serem modestas, castas, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra não seja blasfemada. A importância que Deus dá a isto. Então vamos perceber como é que funciona isto da submissão. Nós lemos logo em Gênesis, quando Eva peca, a ordem que Deus dá a Adão foi para que ele quê? Para que ele guardasse, protegesse, cuidasse do jardim. Quando o Senhor faz Eva, faz como sua auxiliadora, que estivesse como diante dele para o ajudar. Eva, nessa altura, tinha poder de decisão. Tanto tinha poder de decisão que tomou uma decisão má. Pecou, quando desobedeceu. Logo a seguir, no capítulo 3,
Vejam como o Senhor trabalha e como o Senhor, o amor dele é imenso. No capítulo 3, o Senhor corta, muda o plano. Porquê? Porque Adão pegou nesta dica, pá, ela tem decisão própria, e diz ao Senhor, e apresenta Eva ao Senhor como culpada. Quando o Senhor vai ter com Adão, o que é que ele diz? A mulher que tu me deste, ou seja, ele pega na mulher e diz, olha, está aqui o culpado. Quando o Senhor fez, ele diz, osso do meu osso, carne da minha carne. Ele ficou maravilhado, não é? Mas quando foi a hora do aperto, a mulher que tu me deste. Como é que acontece connosco? No nosso lar. Quando tudo corre bem, aquilo é flores e chocolates. Quando a coisa dá para o torto, pois é, tu é que culpaste, estás a ver o nosso filho? Olha, agora, tu é que foste culpada. Tu fizeste isto e tu fizeste aquilo e não soubeste, e tiraste uma autoridade e fizeste aquilo. Agora vejam, o Senhor muda o quadro. O Senhor diz assim, não, no capítulo 3 e no versículo, nós vamos ler a partir do versículo 13 de Gênesis 3:13, o Senhor diz assim, e disse o Senhor Deus à mulher, porque fizeste isso? Disse a mulher, a serpente enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente, prestem atenção agora aqui a esta ordem. O Senhor disse assim à serpente, por quando fizeste isto, maldita serás mais do que toda a besta, e mais do que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, o pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te firará a cabeça, e tu firarás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Ou seja, o Senhor está a dizer aqui, olha, a partir de hoje, tu não tomas decisão nenhuma, tu não vais dar a conhecer ao teu marido. Tu tens os teus desejos, as tuas decisões, têm que passar pela autoridade do teu marido. Ele é a autoridade, então tu vais fazer isso. Para quê? Para nos responsabilizar a nós. Para que Adão nunca mais na vida dissesse assim, a culpada é ela, Senhor. Ela também tinha autoridade para tomar decisões. Então, se ela tinha autoridade para tomar decisões, ela foi culpada. E o Senhor diz, olha, acabou. A partir de hoje tu vais ser o responsável. E a mulher, protege a mulher com isto. Irmãs, isto não é uma maldição de Deus. Aliás, o Senhor aqui, nós vimos ele... Como é que ele fala para a serpente? Maldita serás. E como é que ele diz? Como é que ele fala para a mulher? O Senhor diz assim, e a mulher disse. Ele muda o plano, o Senhor muda o plano, para quê? Para proteger. Submissão significa proteção. Nós, como igreja, somos submissas a quem? Ao Senhor, certo? Ao Senhor Jesus Cristo. Isso é mau? Não é mau. Submissão significa proteção. Submissão significa, acima de tudo, respeito pela autoridade. E nós vemos no capítulo 5 de Efésios, se nós pegarmos no capítulo 5 de Efésios, nós vemos ali duas vertentes, o amor e o respeito. Um homem consegue amar verdadeiramente a mulher, e estamos a falar de uma maneira prática, se ela o respeitar. Assim como a mulher consegue respeitá-lo se ela for amada. É mais fácil, irmãos. A coisa é mais simples. Nós é que complicamos. Porquê? Porque geralmente as mulheres olham para a questão da submissão e transformam submissão num Golias do casamento. E lutam a vida toda com esse Golias. Quando a submissão é uma bênção. A submissão desresponsabiliza em si a tomada de decisão. Quando há uma decisão que é tomada no lar, essa decisão tem que ser aprovada pelos homens. O Senhor faz com que a vontade da mulher passe pelo homem. Porquê? Porque supostamente é o homem que tem que ser o líder espiritual. É o homem que tem que levar perante o Senhor, claro que como casal, lá está, são uma só carne. O Senhor Jesus Cristo é o grande exemplo de submissão. Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele submeteu-se ao nosso Deus por amor a cada um de nós. Naquela hora mais apertada da vida dele, em que ele estava a sofrer amargamente, ele disse, faça-se a tua vontade e não a minha. Ele submeteu-se à vontade de Deus. Nós vemos que o Senhor, ao criar e ao proteger a mulher nesse sentido, Ele faz com que o homem leve perante a Deus as suas ansiedades e que
os desejos da sua esposa, ele possa transportá-los para o caminho da santidade. Ou seja, em conjunto, mas sendo o homem responsável por isso, possa fazer com que esses desejos, tudo aquilo que tem que ser resolvido dentro do lar, seja em conjunto, como é óbvio, mas a liderança e a responsabilidade passa pelo homem. Se nós não percebermos esta verdade, irmãos, vai ser complicado. A palavra de Deus diz-nos de que este projeto divino que o Senhor estabeleceu, se nós não soubermos lidar com ele, vamos ter problemas gravíssimos. Nosso irmão Carlos falava acerca da mulher de Jó. E é um exemplo. A mulher de Jó é um não exemplo. Ou seja, é aquilo que uma mulher não deve fazer. Nós vemos outros exemplos na palavra de Deus que, de facto, as coisas não correram bem. Porquê? Porque este plano não foi percebido. Porque este plano que Deus criou não foi entendido e nem foi levado para cada lar. Nós temos que perceber, irmãos, que o nosso Deus, acima de tudo, Ele ama-nos de tal maneira que o projeto dele para as nossas vidas, ele é completo. O projeto de Deus não falha quando é seguido à risca. E as coisas vão se encaixando e nós vamos servindo de exemplo para os nossos filhos, para os nossos netos, e a palavra de Deus fala nisto. Agora, o problema, irmãos, é quando nós percebemos que existem coisas na nossa vida que precisam de ser mudadas. E nós não mudamos. E nós achamos que não. O Senhor vai conseguir transformar o meu lar como Ele é. Não. Aquilo que eu puder fazer, o Senhor não vai fazer por mim. E isso é muito importante, nós termos essa noção, irmãos. O facto de nós sermos responsáveis, o homem, o marido, ser responsável por aquilo, pelos desejos da sua esposa, pela autoridade que ele exerce, o que é que ele vai fazer? Ele vai querer comunicar com a esposa. E aí, irmãos, passa por nós, homens, termos essa sensibilidade. As mulheres gostam de conversar muito. Elas gostam de falar muito. Vocês já viram um grupo de mulheres, eu já disse isso, combinarem ir à pesca? Nunca! Nunca houve um grupo, eu nunca vi 5 ou 6 mulheres dizer, olha, vamos à pesca. Porque na pesca não se fala, só se olha para o anzol, só se olha para a cana. E uma mulher é inconcebível ela estar ali 5 minutos parada a olhar para uma cana. É impossível. Elas, quando vão à casa de banho, vão 5 de uma vez para conversarem na casa de banho. É impossível. O homem não quer saber disso para nada. Mas é preciso que o homem tenha essa interligação com as esposas porque elas têm necessidade de falar. E a gente precisa de saber o que é que elas pensam, o que é que elas gostam, o que é que elas querem. E nós, aos poucos, podemos lhes mostrar a elas que estamos interessados. Queremos saber, porque esse é o nosso papel. Esse é o meu papel de saber. O Senhor não quer... O que é que o Senhor fala em relação a nós? Em relação à igreja? Diz assim, toda a vossa ansiedade, tudo aquilo que vocês tiverem na vossa mente, vocês ponham aos meus pés. Eu quero saber isso. O Senhor, que é o cabeça. E esta é a comparação que Deus faz entre a mulher e o homem. Submissão é mau? Não é, irmãs. Deus tira essa responsabilidade de cima da mulher e põe no homem. E diz assim, olha, tu agora és responsável pela tua esposa. Em todos os sentidos. Tanto na liderança espiritual, no sustento do lar, no guardares. Deus disse, indiretamente, Deus manda a Adão de fazer isso. Tu vais ter que penar porque vais ter que trabalhar, tu vais ter que cuidar da tua esposa e mais cuidar dela. Vais ter que estar constantemente atento às suas necessidades, porque os desejos dela são teus. Isso não é bom, irmãs? É mau ser submissa. O monstro que se consta é de que submissa, o que é submissa? Eu agora tenho que obedecer a todas as ordens do meu marido. É assim, eu não tenho voz própria. Eu não, ele pode. Essa é a imagem, é um monstro, é o Golias que se criou acerca da submissão. Mas não foi isso que Deus fez. Deus disse, olha, eu estou a tratar de ti. Vocês já viram? O Adão pecou, Eva pecou, e o Senhor trata deles com este amor. Não é bom? É bom.
Agora é assim, irmãs. Escolham, só há dois caminhos. Assim como o profeta disse, escolham a vida para que vivam. E a minha pergunta é esta manhã. Só há dois caminhos. Ou vocês no casamento, no lar, são submissas, ou então sabem o que é que vocês são? Tolas. Porque é o que a palavra de Deus diz. E vamos ler em Provérbios. Eu não estou a dizer tolas, fui buscar no meu vocabulário. Eu não estou a dizer isso. Eu estou a dizer aquilo que o Senhor diz. Vamos a Provérbios. Provérbios no capítulo 12. Eu depois vou só ler mais algumas passagens, que é para a gente não perder muito tempo. No capítulo, vamos ler Provérbios 12, 4, e depois vamos ler logo a seguir Provérbios 14, 1. 14, 4 diz assim: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas o que procede vergonhosamente é como o apodrecimento dos seus ossos. Mas no capítulo 14 diz assim: toda a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. Não seguir a vontade de Deus é andar por caminhos vergonhosos. Não seguir a vontade de Deus é ser louco. E neste caso é ser tola. Quando uma mulher não propõe no seu coração servir a Deus verdadeiramente, e irmãs, se têm dúvidas, leiam Provérbios 31, que é a mulher virtuosa. E a palavra de Deus diz em Provérbios 31, de que não há preço, excede o valor do rubis, a mulher virtuosa, a mulher sábia. Esse é o plano de Deus. Não venham dizer que eu não sei aquilo que Deus quer que eu faça no meu lar ou na minha vida. Agora, há esse perigo, irmãs. O facto de nós não sermos submissas e não percebermos isso, as irmãs não perceberem esta verdade, de que Deus criou isto para a proteger, para responsabilizar o homem. Porquê? Porque nós somos diferentes. O homem é mais calculista. Irmãs, uma irmã, eu não sei, né? Mas hoje no mundo, e nós sabemos que hoje há profissões, as mulheres exercem várias profissões e eu acredito que, bem, como é óbvio, né? E temos agentes da autoridade, por exemplo, uma irmã que esteja numa brigada de trânsito a mandar parar carros e se de repente o indivíduo prevaricou e ele começar a chorar e a dizer que tem a família está desgraçada e que se ele tomou uns copos foi para afogar as mágoas porque a mulher está no hospital e não sei o que. As mulheres têm um coração mais molde. Ela até é capaz de dizer, olha, vá-se embora e tome lá 5 euros para comprar qualquer coisa para os seus filhos. Porque a mulher tem uma sensibilidade diferente. A mulher tem uma sensibilidade e consegue... O homem não. O homem é mais calculista. Daí a liderança ser no homem. A mulher é mais... o ímpeto mais aceso, mais forte, mais quer fazer logo. E nós vemos que houve muitas mulheres que bateram... Porque a mulher de Jó precipitou-se naquilo que ela disse. Ela tinha que orar com o marido, tinha que sofrer com o marido. Ela fez duas coisas. O que é que ela fez? Se olha, amaldiçoou o teu Deus. Como que, o teu Deus não está contigo. O que é que tu fizeste? E nós não... A mulher tola age assim. A mulher tola rebaixa o marido à frente dos outros. A mulher tola tira a autoridade ao marido. Irmãs, se vocês têm... Se o vosso esposo fez qualquer coisa que não correspondeu àquilo que... as vossas expectativas, calem-se e orem. E falem com o vosso marido em casa. Não à frente das pessoas. Não rebaixem os vossos maridos. A palavra de Deus diz, em Provérbios 12, diz que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. O que é que faz uma coroa? Uma coroa na cabeça do rei, o que é que ela faz? Ela faz com que o rei seja quê? Que esse homem que toma liderança sobre algo, dá-lhe honra, confiança, proteção. E é isso que a palavra de Deus diz. Nós não podemos de maneira nenhuma tentar tirar o valor que Deus dá à mulher, o valor que Deus dá ao homem, distorcendo. Foi isso que Satanás fez. O inimigo fez isso no início. Ele distorceu a verdade de Deus. E infelizmente, muitas das vezes, na prática, nós queremos distorcer essa verdade do nosso lar. Uma mulher sendo a coroa do seu marido,
Coroa é algo precioso. É algo que deve ser ostentado de uma maneira... É um projeto de Deus. É algo divino, irmãos. Quando uma mulher age como uma tola, aquilo deixa de ser uma coroa. Passa a ser uma coroa, mas sim de espinhos, onde faz sofrer. E isso não é esse o plano que Deus tem. O plano que Deus tem é algo muito melhor do que isso. Nós percebemos verdadeiramente que a mulher tem um ímpeto diferente. Esse ímpeto da mulher, quando é levado aos pés do Senhor, e nós vemos mulheres de Deus, e a palavra de Deus retrata de muitas mulheres, foram usadas pelo Senhor de uma maneira maravilhosa. Foi algo tremendo. E nós vemos isso na palavra de Deus. Como é que vocês querem ser usadas no vosso lar, irmãs? À vontade de Deus, segundo aquilo que Deus planeou para o casamento, ou segundo a vossa própria vontade? Negando a submissão que Deus estabeleceu. Negando a vontade de Deus para o vosso casamento. Quando nós não entendemos esta verdade, esqueçam, até podem ler 50 livros do indivíduo estudioso que estudou a vida toda e que se debruçou acerca do casamento. A verdade está aqui, irmãos. Pode alguém estudar tudo o que se estuda fora desta palavra, da palavra de Deus, até pode trazer algum benefício. Mas a essência, o mover, passa pela nossa intimidade com Deus. A nossa intimidade com Deus é que vai fazer a diferença. Aquilo que eu estou a dizer aqui é zero, se vocês não pegarem na palavra de Deus e estudarem-na verdadeiramente. Não perceberem de que o facto de serem submissas, e vamos ler o capítulo 5, alguns versículos de Efésios, vamos ver o que o facto de vocês, das mulheres, serem submissas, o que é que isso vos traz? E eu não vou citar mais nenhuma passagem bíblica, só para não perdermos mais tempo. Mas a palavra de Deus diz-nos assim, no capítulo 5 de Efésios. Porquê que as irmãs têm que ser submissas? E diz assim, vós maridos amais as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a da lavagem pela palavra. 25, perdão. Capítulo 5, versículo 25. Para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ou seja, o facto da igreja ser submissa ao Senhor Jesus Cristo, o facto de nós termos o Senhor Jesus Cristo como o cabeça, isso faz quê? A igreja é apresentada perante Deus sem mácula nem ruga, irrepreensível. O Senhor responsabiliza-nos a nós, para quê? Para que nós possamos apresentar perante Deus as nossas esposas e não dizer assim, Senhor, o culpado está aqui, é ela, e o Senhor diz, não, eu mudei os planos. O poder de decisão já não é mais da esposa. O poder de decisão passa por ti. Porquê? Porque o Senhor sabia que Satanás ia tentar outra vez Eva. Quem é que a seguir o inimigo tenta? Caim. Ele já não tentou Eva, porque o Senhor tinha um plano específico para a mulher. Foi do ventre da mulher que o Senhor Jesus Cristo nasceu. E o Senhor fala nisso, que do seu ventre, a sua semente, iria pisar a cabeça de Satanás, da serpente. E o Senhor, para a proteger, criou este plano maravilhoso. Irmãs, eu tinha mais algumas coisas para falar acerca desta questão, mas é importante nós termos noção de que aquilo que Deus cria, daquilo que Deus ordena na sua palavra, nunca é para nosso malefício. Nunca, jamais. Agora, depende da maneira como nós estudamos a palavra de Deus. Depende da maneira como nós queremos olhar humildemente para a palavra de Deus e dizer, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, mostra-me. Agora, quando eu leio a palavra de Deus, Senhor, assim, meu marido hoje, eu quero ver o que é que tu tens a dizer que é para eu, pimbas. Porque ele já disse que quem fala mais alto é a palavra, então eu, através da palavra, eu quero... Ele hoje chegou tarde da casa, então mostra-me lá aqui. Se nós vamos com esta intenção e quando nós lemos a palavra de Deus assim, irmãs, cuidado. Um verdadeiro lar, quem fala mais alto,
é a palavra de Deus, não é o homem. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos nos negar a nós próprios por amor às nossas esposas. Nós temos uma responsabilidade enorme, irmãos. E quando uma mulher não olha e não percebe este plano, ela está a negar a vontade de Deus. Ela está a dizer assim, sim, Senhor, mas eu tenho outra visão da coisa. Então, vamos seguir por aqui. Então, seguir por aqui é um caminho tortuoso, mais vergonhoso para os seus filhos. E a palavra de Deus diz, olha, tola, és tola. Se não queres isto, é porque és tola. E é mesmo, irmãos. Digam lá, irmãs, não é ser tola não perceber estas verdades? Não é ser tola não querer ser submisso ao nosso Deus? É preciso, é assim, eu sei que é duro, mas a palavra de Deus é assim. Irmãos, é vergonhoso eu já disse isso a semana passada, mas para a mulher ser submissa, nós temos que ser líderes, protetores, amarmos verdadeiramente as nossas esposas, guias espirituais dentro do nosso lar. É vergonhoso, irmãos, quando nós, em termos espirituais, estamos aquém. Ou quando em termos espirituais nós não procuramos a Deus para poder ministrar a palavra de Deus na nossa casa. Para nós, quando a nossa esposa diz, olha, a partir de hoje vai ser assim. É assim, irmãos, cuidado. Quando uma mulher diz isso, não respostem logo. Porque senão, vocês deixem a coisa acalmar. Depois mais tarde, olha, vamos lá nos sentar e a gente vamos conversar. Vamos ver o que é que Deus tem para dizer acerca disso. Quando nós dizemos, olha, o que é que Deus tem acerca para dizer isso? Eu não acredito que nenhuma irmã diga assim, não, eu tenho razão. Não. Ela baixa, ela diz, estamos a falar de Deus. Agora, quando o homem diz assim, olha, estás a ver? Eu tinha razão. Isso é pólvora. Isso é veneno, irmãs. Irmãos, não façam isso. Daí Deus dar-nos essa responsabilidade. Sermos espirituais. Eu vou-vos roubar mais 5 minutos. Só que é assim, e quando nós falamos nisso, nós temos os nossos filhos, irmãos. Quem mudar um filho, muda uma geração. Quem estiver neste projeto, quem estiver no projeto da família, o que é que Deus vai fazer? Deus muda gerações assim. Não pensem que Deus vai utilizar o primeiro-ministro, agora, pode utilizar, mas no contexto familiar, Ele não vai utilizar o Costa para resolver os vossos problemas dentro da vossa casa. Ele utiliza-vos a vocês próprios. E Ele vai pegar no quê? Pega no marido, que é responsável, espiritual, líder, superador da família. Para quê? Através da palavra de Deus, para que ele seja o guia. E é assim, irmãos, nós temos os nossos filhos. Eles estão a crescer a uma velocidade tremenda. Ainda esta manhã, quando falávamos acerca do Lucas, que está em Angola e que agora houve este incidente com ele, o Lucas há tempos era uma criança aqui na igreja. E hoje é um homem com 32 anos ou com 30 anos. O tempo voa, irmãos. E é precioso quando nós pegamos no tempo e sabemos remi-lo. Saber remir o tempo é quê? É nós ministrarmos a palavra de Deus aos nossos filhos de tal maneira que eles criam um amor tremendo para com Deus, para com a obra, para com Deus, para que eles possam seguir. A palavra de Deus diz, ensina o menino nos caminhos em que deve andar. Nos caminhos de Deus. Essa é a nossa responsabilidade, irmãos. Nós, às vezes, como líderes, nós temos a tendência de impor a nossa liderança. Deus diz que eu sou líder, então, espetáculo. Olha, tu não fazes isto, tu não fazes aquilo, quem me manda sou eu, as coisas agora têm que ser assim, e acabou, e pronto, ponto final, eu é que assino, em baixo, e está o caso arrumado. Pronto, cumpri com o meu objetivo. Não, irmãos, antes disso, manda-nos amar, o Senhor manda-nos amar. E é preciso nós exercermos a autoridade com amor. Não é isso que Deus faz connosco, irmãos. Ele exerce a autoridade na nossa vida com amor. O facto, mais do que tudo, o Senhor chega aos corações. Eu não acredito que ninguém aqui se converta por imposição. Quando alguém aceita o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente na sua vida, é porquê? Porque o aceitou por amor. Certo? Não há outra maneira. Quem diz que pode funcionar de outra maneira, isso está a ser religioso. E um religioso, cuidado, porque está perdido. Aceitar o Senhor Jesus Cristo por imposição não converte ninguém. Agora, quando é por amor, a coisa muda de figura. E o Senhor age por amor.
E é assim. E nós, como pais, como líderes, é dessa maneira que nós temos que fazer chegar ao coração dos nossos filhos. Agir por amor. E às vezes o caminho é algo que tem que ser Deus a dar-nos sabedoria. Ninguém diz, eu estou preparado. Não. É aos pés do Senhor, é com muita oração, é nós lermos a palavra de Deus, porque todos os dias acontecem problemas diferentes. Os problemas dos meus filhos quando eles tinham 5 anos não são os de agora, que têm 19 e 20. Não são outros problemas. As circunstâncias mudam e ninguém está preparado para isso. Mas podemos nos preparar aos pés do Senhor, com a palavra de Deus. E Deus vai nos capacitando assim, aos poucos. Porque se assim fosse, a nossa cabeça explodia. E cuidado, irmãos, nós não podemos inchar na nossa responsabilidade, porque é uma responsabilidade muito grande. E nós não podemos inchar de tal ordem que a coroa não sirva nas nossas cabeças. A coroa que o Senhor preparou foi uma coroa... Reparem, quando um rei toma posse, a coroa é feita à medida da sua cabeça. Ela é feita à medida da cabeça do rei. Ela nem é maior nem mais pequenina. Mas nós, homens, temos uma responsabilidade grande, porque às vezes inchamos-nos de tal ordem que a coroa deixa de caber. Porquê? Pelo nosso orgulho, porque achamos que nós é que estamos certos. Não, vamos ouvir a nossa esposa e com amor vamos decidir. E quantos há que querem abarcar essa responsabilidade de tal ordem e que não olham para a palavra de Deus e que não a exercem como deve de ser? Cuidado, irmãos. Assim, da mesma maneira, irmãs, vocês são coroas que o Senhor criou dentro dos vossos lares. Não se tornem coroas de espinho. Não se tornem loucas. Passem tempo com a palavra de Deus. Não há nada melhor do que passarmos tempo com a palavra de Deus e orarmos, acima de tudo. É muito importante, irmãos. E mais do que submissão ao homem, devemos ser submissos a Deus. Esse é o ponto principal. Submissão total a Deus. Para depois podermos perceber estas verdades. Mas não se esqueçam, irmãs, o problema não é a submissão, mas sim a falta dela. Quem não entender esta verdade vai achar que a submissão é um problema e vai continuar a dar murros em facas. O resto da vida, pode ler os livros que quiser, nunca vai conseguir ter paz nem harmonia se estas verdades não forem percebidas desta maneira. Submissão não é um problema, é uma bênção. Que o Senhor nos ajude. Para nós concluirmos, eu só queria, não quero acrescentar nada naturalmente, porque já tirei tempo ao Nando, mas queria apenas dizer o seguinte. Isto aqui há vários patamares. Temos a esfera de Cristo e a Igreja, e os maridos e as mulheres devem olhar para Cristo e para a Igreja, ver quais são os papéis de ambos, e saberão qual é o seu papel. Temos o patamar dos anciãos ou pastores e a Igreja, outro patamar, em que também temos a questão da sujeição e da autoridade, e temos outro patamar que é o lar, como nós ouvimos. Impressionou-me no estudo dos Atos dos Apóstolos que eu vos falei de manhã, tem-me impressionado a afetividade do apóstolo Paulo. Ele conquistava os crentes com afeto. E por isso é que tinha a autoridade que tinha. Quem tem autoridade, o afeto é muito importante. Que Deus nos ajude. E que o Nando chamou a atenção para o afeto do Senhor, o amor que nos venceu, o afeto dos anciãos em relação aos crentes e o afeto dos maridos em relação às mulheres. Espero que saímos daqui todos muito afetuosamente bem. Que Deus nos ajude e com um sentido de responsabilidade. Vamos ficar de pé e vamos terminar com a oração. David, eu vou-te pedir para vires aqui orar, se faz favor. Nosso Senhor Pai, queremos te agradecer por este dia. Obrigado porque nos trouxeste até à tua casa. Obrigado por teres cuidado de nós. Queremos te agradecer pela tua palavra, porque todos os dias se renova e nos mostra coisas sempre especiais. Obrigado pela mensagem desta manhã, que possamos todos e cada um de nós aplicar aos seus corações, para que possamos sair daqui mais equipados e mais preparados para estes dias difíceis que vivemos. Que possas cuidar de quem está aqui pela primeira vez, que os possas abençoar e que possam voltar, que
possas cuidar de quem está aqui, que possas estar a passar por um momento difícil, seja de que problema for, que possas consolar, capacitar e ajudar, e que acima de tudo que nunca haja um descrédito ou culpabilização a ti, mas que possamos sempre e cada um de nós encontrar um caminho que seja o melhor caminho, que é o dirigido por ti. Que possas cuidar de cada um de nós, que nos guies em bem, que nos possas dar uma boa semana e que acima de tudo que possamos continuar a seguir-te cada dia. No nome do Senhor Jesus. Amém.